Oi, amigos, tudo bom? Agora a gente vai fazer o segundo exercício, o primeiro exercício de física sobre vetores. Esse é o segundo vídeo, né? Então eu vou ler o enunciado para vocês. Na soma vetor A mais vetor B é igual a vetor C, o vetor A tem um módulo de 12 metros e um ângulo de 40 graus no sentido anti-horário em relação ao semi-eixo x positivo. E o vetor C tem um módulo de 15 metros e um ângulo de 20 graus no sentido anti-horário em relação ao semi-eixo x negativo. A. Escreva os vetores na forma algébrica. E B. Determine o ângulo de B em relação ao semi-eixo x positivo. Bom, então, tá aqui o que ele estava pedindo. Desculpa, esse negócio de ser espalhado me confunde demais. Então, a gente tem aqui o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor C. O vetor A, ele tem 12 metros, o vetor C tem 15 metros. E o vetor B é o que a gente vai ter que descobrir na alternativa B, no enunciado B, né? Então, o que a gente conseguiu fazer com o que ele pediu? Este lindo gráfico. Tadá! Então, o que você tem aí? Você tem aí a reta x, y, certo? Não esquece de colocar em metros, entre parênteses, porque não pode faltar nada nos exercícios, vocês sabem muito bem. Então, ele está falando ali que o vetor A faz um ângulo de 40 graus em relação ao eixo x positivo. Então, ele está saindo do eixo x positivo até encontrar no vetor, certo? Aí eu fechei aqui já para deixar bonitinho para a gente fazer as contas. O vetor C, ele está apontando para o terceiro quadrante, fazendo um ângulo de 20 graus em relação ao semi-eixo x negativo. Ele já está fechado ali, formando um triângulo para a gente fazer as continhas, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar eles na forma algébrica. Então, como que isso acontece? Eu já fiz a conta, mas eu vou refazer novamente com vocês para a gente pensar juntos, tá bom? Tava apagando aqui. Então, tá aí. De repente, no terceiro vídeo eu não vou mais saber. Já vou saber para qual lado eu tenho que correr. Então, tá aí. O vetor A, ele é igual a 12,0 cosseno de 40 na direção I, mais 12,0 seno de 40 na direção J. Para você saber se é seno ou cosseno, com certeza tem um jeito que é o mais correto, mas eu desisti de tentar aprender, né? Se eu pegar agora que eu já tô melhorzinha em física, de repente eu até consiga decorar, mas se você decorar, se você souber uma regra só essa, você vai conseguir fazer todos os exercícios de física que aparecer para você. Qual que é a regra? Tá aqui. Vamos colocar aqui no vetor A. Então, eu fechei o vetor A, certo? O que acontece? O vetor A... deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, ele tá fechado aqui. Se eu abrir, eu acho que eu consigo enxergar. Ele tá fechado aqui, certo? Aqui, o que é? O X, a caneta verde, ela tá no sentido X ou no sentido Y? Ela tá no sentido Y, certo? Então, se ela tá no sentido Y, a regra é a seguinte, na verdade, se ela, independente de onde ela esteja,
sempre na frente do ângulo vai ser o seno. Então, tá aqui o ângulo, na frente do ângulo é o seno. Então, o seno tá em X ou tá em Y? Em Y, certo? Porque o cosseno, ó, ele tá encostadinho aqui no ângulo. O cosseno, ele tá aqui, é o X, certo? Na frente do ângulo sempre vai ser o seno. O que sobra é o cosseno. Então, vamos voltar lá para nossa... É aqui? Para a resolução do vetor A. Então, você vai lá na sua calculadora. Daí você coloca 12 cosseno de 40. Legal. A gente está trabalhando com 3 números significativos, né? Na calculadora, deu 9,192. Desculpa. Como o quarto número significativo é 2, ele é menor do que 5, então a gente vai manter os 3 primeiros. Lembra que o número significativo, ele começa a contar a partir do primeiro número que seja diferente do 0. Da esquerda para a direita. É isso. Ser canhota é um problemão na minha vida. É isso. Então, ele ficou 9,19, certo? Aí, vamos fazer a conta agora para achar o valor do seno. 12 seno de 40 deu 7,713. Como o quarto número é um número menor que 5, então a gente mantém. Para você saber se mantém ou se altera, a quarta casa, se ela for menor que 5, você mantém os 3 números que estão na frente. Se a quarta casa for 5 ou mais, aí na terceira casa você aumenta um número. Entendeu? Bom, então aí a gente já conseguiu o resultado do vetor A. Não esqueça de colocar Newton, porque a gente está calculando força e a força ela é sempre medida em newtons. Isso desconta ponto na prova. Então, vamos fazer o vetor C. Para você saber... Nossa, tem tanta coisa aqui. Para você saber a conta do vetor C, vamos voltar na primeira parte. Cadê? Aqui. Então, olha lá. 15 metros, né? Então, o vetor C... Olha, dá para eu fazer isso? A minha folha já tá toda amassada, toda dobrada. A letra não ajuda. Desculpa de eu não poder ajudar vocês mais. Deixar minha letra bonita, eu acho que não vai rolar. Ah, que pena, não vai dar certo. Eu ia fazer um rolinho, mas aí vai... Na verdade, o que eu preciso tá aqui. Então, vamos lá. Lembra que o vetor C, ele tem 15 metros. Então, como que vai ficar? E ele tá... caiu minha caneta. Lá, ele tá apontando para o terceiro quadrante, certo? Então, o que a gente tem? Menos 15 cosseno de 20. Por que cosseno? Porque na frente do ângulo é o x, na frente do ângulo é o seno, certo? Na frente do ângulo é o seno, mas aqui a gente tem aonde tá fechando o ângulo, ele tá formando y e não x. Então, se o y é o seno, deitado vai ser cosseno. Então, vamos voltar aqui. Olha lá.
Menos 15 cosseno de 20 na direção I, menos 15 seno de 20 na direção J. Então, vamos fazer a conta? Como que fica? Menos 15 cosseno de 20, deu. Olha lá, que legal. Será que dá para ver o resultado na telinha? Oh, acho que tá meio escurinho, né? Bom, tá bom. Vocês façam aí a continha também, né, caras? Deu menos 14,09. Esse 9 é o quarto número significativo. Se ele é maior que 5, então vai ficar 14,1. Negativo, correto? Menos. Aí a gente vai ver quanto que vai ficar 15 seno de... Opa, não é 50. 15 seno de 20 vai ficar 5,13. A partir de agora, eu acho que eu não vou mais falar os números significativos, porque eu acho que vocês já entenderam. Então, tá aí, a gente conseguiu resolver o exercício A e o exercício B. Não, a gente conseguiu resolver o vetor A e o vetor C. O que ele pediu tá aqui. Bonitinho, né? Então, o que ele pede no enunciado B? Determine o ângulo do vetor B em relação ao semi-eixo X positivo. Então, a gente tem essa fórmula lá no começo da folha. A mais B é igual a C, lembra? Foi a primeira coisa que eu disse. Aí eu vou ter que fechar meu leque aqui de novo. Isso aqui já tá uma salada. Eu acho que eu tenho que alterar alguma coisa no descanso de tela, que ele tá apagando muito rápido. Bom, então tá aqui. Vetor A mais vetor B é igual ao vetor C. E o que a gente tá precisando é o vetor B, não é? Determine o ângulo do vetor B em relação ao semi-eixo X positivo. Então, você joga o vetor B, você joga o vetor A para lá, que você não precisa dele. E aí vai ficar o vetor C menos o vetor A. Ótimo. Aí, então tá aqui. Deixa eu deixar ele abertinho para vocês conseguirem acompanhar comigo. Então, vamos ver. Então, tá aqui, ó. O vetor B é igual a menos 14,1, que é o valor de A aqui. É o valor de C, menos 14,1 na direção I, que a gente tá primeiro colocando a direção I. Volta aqui. Menos 9,9. Esse mais, eu coloquei vermelhinho, porque vocês estão fazendo uma conta de menos. Só que isso daqui é como se você calculasse a resultante. A resultante é o vetor x mais o vetor y, tá? Os dados de x mais os dados de y. É que dentro da fórmula tem que estar negativo, porque é o que ele está pedindo no enunciado, C menos A, ok? Então, tá aqui. Ah, eu esqueci de colocar na direção I, eu coloquei bem pequenininho. Não esqueçam de colocar quando vocês estiverem resolvendo para não dar problema. Aí eu tenho aqui menos 5,13 menos 7,71 na direção J, ok? Então, o vetor B é igual a menos 23,3 na direção I, mais... Vocês podem fazer isso direto, eu coloquei passo a passo para vocês saberem de onde que vem esse menos lá embaixo. Onde eu tava, mais menos
12,8 na direção J. Isso é igual a menos 23,3 na direção I, mais com menos aqui, fica menos 12,8 na direção J. Percebeu que eu esqueci de colocar o Newton? Será que você esqueceu? Meio ponto a menos na minha prova. Já ia ficar com 9,5. Que pena, hein? Então, eu já tenho aqui o valor que eu vou colocar na reta. Que eu vou colocar no gráfico do I e do J. Agora, eu preciso calcular a resultante dele, que ele não colocou no enunciado, mas se você vai colocar o ângulo, você precisa colocar, porque lembra que o vetor, para ser considerado vetor, ele precisa do tamanho, da direção e do sentido. Para fazer a conta, quando você for colocar na calculadora, já deixa desse jeito para você não se atrapalhar. Então, como que é? A resultante é igual a, dentro da raiz, abre o parênteses, 23,3 ao quadrado, mais 12,8 ao quadrado, fecha parênteses. O resultado é esse aqui, ó. Eu coloquei com 4 números, porque ele mudou de casa para vocês saberem. Então, 26,58 newtons, que vai ficar 26,6. Porque esse 8 é maior do que 5, a gente aumenta uma casa antes, tá? E agora, a única coisa que falta é a gente calcular a tangente do ângulo. A tangente do ângulo, vocês sempre têm que fazer nessas etapas, porque se você não coloca desse jeitinho, ele vai considerar errado. O professor vai considerar errado, tá bom? Então, tá aqui, ó. Tangente do ângulo é igual a 12,8 sobre 23,3. Para você saber quem fica na frente, ou quem fica em cima, ou quem fica embaixo, é só você olhar o gráfico que você fez, que é a primeira coisa que você tem que fazer para você saber. O que ele está pedindo? Vamos dar uma lida lá. O ângulo do vetor B em relação ao semi-eixo x positivo. Por isso que eu tenho dois ângulos aí. Eu tenho o beta, que é o valor lá de cima, e eu tenho o θ, que é o que eu preciso. Para eu calcular a tangente, eu preciso do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto aqui, ele é o y, o valor do y é menos 12,8, só que isso está em módulo. Na hora de você efetuar a conta, você não usa o sinal negativo, nunca. Quando você for calcular ângulo, não esqueça. E o cateto adjacente é o que está encostadinho no ângulo. Tem aqui o desenho do ângulo, e aí ele está encostadinho, que é o x, menos 23,3, que a gente vai usar em módulo, então vai ser positivo. Dito isso, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui o ângulo é igual a tangente menos 1 de 0,549, que é a divisão da conta lá em cima, que é igual a 28,8 graus. Θ mais beta é igual a 28,8 graus mais 180 graus, que é igual a aproximadamente 209 graus. O beta, eu não preciso dizer que é 180, porque você sabe que em cada semi-eixo a gente tem 90 graus. 90 mais 90, 180, lá. Certo? Então,
a gente conseguiu resolver o primeiro exercício. Se vocês não entenderem alguma coisa, já sabe que pode me ligar, que pode mandar uma mensagem, que eu ajudo. Tchauzinho.